Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje eu vou trazer um livro, eu estava um pouco preocupado de fazer essa resenha porque ele é um pouquinho complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito importante. Não é difícil de ler, tá? Vamos lá. É o livro Hamlet, de William Shakespeare. Vamos começar falando um pouquinho sobre William Shakespeare. Obviamente, né, eu acho que dispensa maiores apresentações, né? Ele é o dramaturgo mais famoso do mundo, com as peças mais interpretadas no mundo e, obviamente, o mais influente até então. Shakespeare nasceu dia 23 de abril de 1564, na Inglaterra. Dentre todas as obras que ele produziu, ele deixou 38 peças e 154 sonetos. Isso sem contar as obras perdidas e colaboração com outros autores, e até que são disputados hoje em dia, né, sobre quem que escreveu o quê. A gente sabe que Shakespeare ele influenciou bastante o teatro, a literatura, o cinema inclusive também, pois várias dessas histórias foram adaptadas para TV, para cinema, personagens para quadrinhos, personagens para literatura, releituras, né, de filmes e séries diferentes que tem elementos ou personagens dele, ou citações dele, ou ele mesmo como personagem. Não tem como saber quantas adaptações foram feitas, quantos filmes foram adaptados, é muita coisa. Podemos citar, por exemplo, uma adaptação de Romeu e Julieta, muito boa, de 96, que inclusive conta com Leonardo DiCaprio, e também o livro que estamos falando hoje, que é Hamlet, teve uma adaptação muito legal na década de 90 com Mel Gibson e vários atores famosos também. O Shakespeare ele faleceu no dia do seu aniversário, quando estava com 52 anos, no dia 23 de abril de 1616. Este livro que eu li é da edição da Martin Claret e conta com a tradução de José Antônio de Freitas. É um livro pequeno, então ele é muito fácil para segurar e para ler também. As fontes, elas não são muito pequenas, embora as páginas sejam brancas. Não é muito do meu gosto, mas como é uma peça, então nós temos os diálogos bem separados, então o espaçamento das linhas é muito boa, o que torna a leitura muito mais agradável. Essa edição é de uma coleção que a Martin Claret tinha lançado em 2010, chamada A Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, e ela possui o texto integral. O livro, ele não é grande, tá, gente? Não tem nem 200 páginas e tem muitas páginas que vão falar sobre algumas notas de tradução. Ocorre ao longo do livro algumas palavras ou expressões que as notas explicam da onde vieram essas expressões que são um pouco antigas. Mesmo assim, não é um livro difícil de ler. É claro, a linguagem poética a gente tem que estar um pouco mais habituado para ler, mas não é um problema. Dá para você que nunca leu Shakespeare, pode pegar Hamlet, pode ler inteiro o livro, não tem problema, você não vai penar, não é uma leitura muito difícil. Então, basicamente, é uma história relativamente curta. Só chama um pouquinho a atenção que é uma peça, então não sei se vocês que estão vendo o vídeo já leram alguma peça, assim como Fausto e alguns outros livros. A peça ela vai se apresentar exatamente como uma peça de teatro. Ele vai descrever, entra fulano e cicrano, aí vem as falas das pessoas, aí ele fala, sai os personagens, entra o rei, entra a rainha, aí tem as falas. Basicamente você imagina que vai se ver numa peça mesmo de teatro. E é claro, sua imaginação pode levar a imaginar tudo, que não seja só num palco, mas basicamente ela é uma peça. O que é muito interessante de ler, viu? Não é trabalhoso, não é um problema. É um pouco diferente de romance, etc. Mas é muito legal de ler também. Não há um consenso, né? Não temos informações históricas o suficiente para saber qual foi o ano exato que Hamlet escreveu esta peça. O que a gente tem uma estimativa, que vai de 1500 e pouco até uns 1600 e pouquinho. Então, por uma questão de consenso e praticidade, a gente arredonda para entre 1600 e 1601. Mas nós sabemos que Hamlet é a peça mais apresentada do mundo. Vamos falar um pouquinho do enredo. O enredo trata do personagem Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca. O personagem começa o livro em luto, muito chateado e triste pela morte do pai, que era então o rei da Dinamarca. O Hamlet não se conforma que depois de um mês que o rei morreu, as pessoas já estão seguindo a vida normalmente, ninguém fala muito do rei, a corte não fala muito do rei, então ele fica muito chateado porque é como se o pai dele tivesse sido esquecido. Então Hamlet se fecha no luto, vestindo roupas pretas e sempre com muito pesar. A mãe de Hamlet, que dá a entender no livro que sofreu muito com a morte do marido, a rainha da Dinamarca, ela anuncia então que ela vai se casar novamente com o irmão do rei. Hamlet fica revoltado, porque era um período de luto, e ele fica indignado que a mãe dele vai se casar com o tio. E aí você tem um misto de sentimentos do Hamlet, de raiva, tristeza, decepção. E também chama a atenção na peça porque o Hamlet, ele meio que se dá conta que a mãe dele tem desejos sexuais e que ela visita os aposentos do tio dele. Então parece que ela vai se casar com o tio e os dois não escondem que possuem uma relação.
Hamlet fica revoltado, mas ele resolve interpretar o papel dele como príncipe, né? E a mãe dele tenta perguntar pra ele, conversar com ele. E o Hamlet, ele tá desolado, né? Mas ele tenta manter a compostura. E aí começa a parte fantástica da história. Tem alguns guardas no castelo que de madrugada avistam um espírito, uma alma penada, e eles ficam com muito medo e no final identificam que esse espírito é o espírito do rei, do pai do Hamlet. Então eles, desesperados, no dia seguinte correm até o Hamlet para contar o que eles viram, e o Hamlet fica perturbado com a ideia, e no dia seguinte, né, durante a madrugada, ele vai lá esperar no mesmo local para ver se o fantasma aparece. E aí o fantasma aparece para falar com ele, e é o pai dele. É interessante porque o pai dele, ele aparece como alma penada e ele fala que ele não morreu de causas naturais. As pessoas achavam que ele morreu de uma picada de serpente. E ele vem contar pro Hamlet que ele foi assassinado. E pior, ele foi assassinado pelo próprio irmão, pelo tio do Hamlet. E ele conta que o tio dele, enquanto ele dormia depois do almoço, como ele costumava fazer nos jardins dele, veio com um veneno muito poderoso e derramou sobre os seus ouvidos. E aí, no caso, ele fala que o irmão dele conseguiu, com um ato de crueldade, roubar a coroa, a rainha e a vida dele. Então ele imbui Hamlet de vingar o pai. Ele fala pro Hamlet que se ele possuía qualquer amor pelo pai dele, que ele tinha que se vingar pelo pai. No caso, matando o irmão dele. O pai dele ainda cita de forma bem dramática que ele está no purgatório, sofrendo de dia, em jejum. Se ele revelasse um pouco desse sofrimento e rasgar a alma do Hamlet. Porque naquela época também a gente tem que lembrar que era uma época bem cristã, e as pessoas que acreditavam que se você morresse sem se confessar, sem você receber uma extrema-unção de um padre, você ia pro purgatório. Então o Hamlet, ele fica imbuído pelo próprio pai de se vingar. E aí vai entrar algumas coisas muito interessantes em Hamlet, que faz ele ser tão famoso mundialmente. Naquela época você tinha muitos heróis, mas todos os heróis eram destemidos, eram inabaláveis, eram heróis... não eram heróis muito humanos, eram idealizações de pessoas perfeitas, de heróis perfeitos. Hamlet, ele chega com uma condição muito humana. O Hamlet, ele tem medo dos atos dele, ele tem medo das consequências que podem acontecer, ele hesita, ele vacila, ele se questiona, ele às vezes se acovarda, como todo ser humano faz. Em vários momentos ele tá com uma fúria de completar a vingança dele, ele quer expor o tio, ele quer trazer justiça, ele quer que todo mundo saiba que ele é culpado, ele quer ouvir ele dizer que era culpado. Então isso faz com que Hamlet seja um herói moderno que naturalmente nós nos identificamos mais, porque esses heróis inabaláveis que nunca saem dos seus objetivos não existem, né? As pessoas em si possuem dúvidas. Durante a vida elas mudam de opinião, elas aprendem coisas novas, né? A gente às vezes tem medo que uma coisa errada aconteça, mas mesmo assim a gente vai em frente. Ele é sobre valores, e isso faz com que Hamlet seja tão importante para a literatura até os dias de hoje. Então Hamlet começa a fazer planos para tentar expor o seu tio para que a vingança dele saia da forma como ele planeja que seja. Ele quer que o tio admita a culpa, ele quer ver com os próprios olhos a culpa do tio. E durante a trama, Hamlet, como é uma pessoa imperfeita, como todos nós, ele erra muitas previsões, muitos planos dele não saem exatamente como ele planejou que seria, e as coisas começam a se complicar. Tem até uma cena muito legal, meio que no início do livro, que uma companhia de teatro chega na cidade e ele pede para os artistas ensaiarem uma peça da cabeça dele. E aí ele, querendo ver a culpa nos olhos do tio, ele pede para essa companhia de teatro representar a morte como o fantasma contou para ele. Então eles fazem o rei dormindo, e aí vem um assassino com capuz, com uma jarra, entorna veneno no ouvido dele, e aí a coroa cai no chão, aí o cara toma a coroa, e nesse momento o rei fica com a cara de culpado, ele regala os olhos, ele fica abismado, e aí ele se dá conta que o Hamlet sabe, e que ele não sabe como o Hamlet sabe, mas o Hamlet sabe. E aí o Hamlet confirma a culpa pela reação do rei na peça, e o rei inclusive levanta, sai no meio da peça, enfim. E aí as coisas começam a se complicar bastante. E ao longo da história, esses planos de vingança do Hamlet saem completamente do controle dele. Cada pessoa vai agir de acordo com os próprios interesses na corte. E isso faz com que ele não consiga mais saber o que vai acontecer e como isso afeta a vida de outras pessoas. Além disso, os outros personagens do livro também possuem a sua própria personalidade. É claro que nós mergulhamos somente nas ideias, conflitos e pensamentos do Hamlet, porque nos é apresentado o tempo inteiro. Outra coisa muito legal em Hamlet é que ele traz essa ideia de que tanto as pessoas da corte como todos os camponeses, e ele inclusive, ele mesmo, todos nós interpretamos um papel de acordo com nossos interesses e do que é esperado de nós. Então ele fala que a vida é uma
peça. E isso é legal porque muita gente conhece essa ideia de que a vida é uma peça, todos nós temos papéis a interpretar, e ninguém sabe de onde veio. E veio de Shakespeare, dessa parte do Hamlet, em que ele faz uma reflexão sobre isso no livro. É claro, né, pautado sempre em interesses egoístas. No livro, as pessoas da corte interpretam seus papéis. Outra cena icônica que todo mundo deve ter visto é a de Hamlet segurando uma caveira na mão. Essa é bem clássica, né? A imagem do homem segurando um crânio na mão, aquele ser ou não ser. Eis a questão também veio dessa peça, deste livro, então acho muito legal. Se você não leu ainda, leia. Não tem muito spoiler, tá, gente? Eu não vou falar o final do livro, mas vamos lá, é Shakespeare, né? Se uma história de 1600 você não sabe o final, bom pra você lê com muito mais emoção. Mas, normalmente, eu já sabia o final do livro quando eu fui ler, tanto dele quanto Macbeth também. Mas eu não sabia o desenrolar da história, não sabia a força da forma como é contada, que Shakespeare ele é muito bom nisso. É muito poético, então ele é muito intenso. Os personagens são a flor da pele, com sentimentos, com seus dramas, com sua ira. Isso é muito legal no livro também. E essa ideia do ser ou não ser, eis a questão com o crânio, é uma cena também da peça em que o Hamlet tem contato com uns ossos que estão tirando do cemitério para dar lugar a novos corpos. E aí ele contesta que aquela pessoa, que tudo que ela foi, tudo que ela riu, tudo que ela chorou, no final é reduzido a um pedaço de osso, a um resto mortal. E aí ele chega à conclusão de que, desde o rei aos camponeses, todo mundo no final vai ser reduzido àquilo, aquela coisa horrível, aquela coisa que ninguém mais liga, que ninguém vai lembrar mais. Então ele começa a questionar inclusive a vingança, o plano, a raiva dele, né? Por que eu vou me vingar? Por que eu tenho que fazer tudo isso, né? Se no final todos nós vamos ser reduzidos à mesma coisa. É uma reflexão muito legal no livro. É difícil abordar tudo em Hamlet num vídeo, então eu tô tentando fazer esse vídeo não ficar muito gigante. Eu não sei se vai ficar muito grande, mas eu vou fazer minha parte para tentar diminuir. Hamlet, ele aborda muita coisa filosófica, as reflexões do personagem são muito profundas, e a forma como é descrita torna muito genuíno. Você entra nessa imersão do personagem com os seus conflitos. E isso é passado pra gente de forma muito legal, de forma que a gente sente esse conflito também. A gente se coloca no lugar dele. Até porque Hamlet, como ele é muito humano, assim como nós entendemos tudo que ele pensa, os conflitos. Não dá pra abordar tudo que existe em Hamlet. Existem estudiosos para isso, inclusive, trabalhos acadêmicos que focam nisso. Mas podemos destacar, por exemplo, que ele aborda loucura, vingança, falsidade, corrupção, moralidade, justiça e, consequentemente, todos os caprichos que a gente tem em volta desses valores. Afinal, Hamlet podia chegar lá e matar o rei. E ele quer fazer de uma forma bem complicada, que perde completamente o controle. E Hamlet aborda principalmente a inevitabilidade da morte. Ele fala muito nisso, ele pesa um pouco no livro sobre essas questões de que vamos todos morrer. Então ele questiona muito sobre a vida e os valores a partir disso também. Uma outra coisa que o livro não conta pra gente, e isso é de ter um troço, ele não deixa claro se a rainha, se a mãe de Hamlet era amante do irmão antes, né, do rei morrer. Não sabe se ela sabe que o rei matou o irmão. Não sabe se ela é cúmplice. O livro não deixa claro o nível de envolvimento ou de culpa da rainha. Então a gente não sabe se ela é inocente, ou se ela fazia parte do conluio, ou se ela sabia pelo menos que o irmão ia matar o rei. A gente não faz ideia. O livro não deixa claro pra gente. Então nós não sabemos até onde vai a culpa ou se tem ou não culpa a rainha. A história, ela é muito boa, mas embora ele seja curto, ele é muito denso, ele tem muita informação, ele toca em muitas reflexões, você lê e você se identifica e você fica confuso junto com Hamlet, porque você entende esses sentimentos conflituosos dele. E mesmo assim, ele segue em frente da forma que ele consegue, do jeito que ele consegue fazer. Assim como nós também temos alguns medos, receios, e mesmo assim a gente tenta caminhar na vida e dar nossos passos. E eu acho que isso foi algo que mudou muito a visão dos personagens lá da época do Shakespeare até os dias de hoje. Afinal, um personagem inabalável, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma falha, é um personagem muito raso. Nós não aceitamos muito bem hoje em dia esse tipo de personagem. Ele não prende a gente, ele é artificial. A gente tá mais acostumado hoje em dia, talvez graças ao Shakespeare, que fez essa mudança, né, na ideia do herói, de termos pessoas humanas. Mesmo que tenha algum poder sobrenatural, mesmo que seja muito poderoso, ele tem conflitos, ele tem pensamentos, questionamentos humanos. Eu acho que isso é muito importante na literatura.
Pessoal, como de costume, eu vou deixar um link, ou alguns links pelo menos, na descrição, tá? Vou tentar deixar desta tradução que eu li, que eu gostei, e vou deixar algumas outras traduções de editoras confiáveis também, para vocês terem opções, caso alguém queira adquirir o livro. Lembrando que comprando nos links aqui embaixo, na descrição do vídeo, você ajuda o canal também, beleza? É isso, pessoal. Diga nos comentários o que você achou da resenha, se você já leu Hamlet ou outras obras de Shakespeare, se vocês querem que tenha mais resenhas sobre Shakespeare aqui no canal, ou também de outros autores que vocês gostam. Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.